Só o nosso Deus, o nosso poderoso Deus, é grande, digno de ser adorado, digno de ser exaltado, digno de ser engrandecido. Uma boa noite mais uma vez. É uma honra, um prazer, uma satisfação estar aqui com você. Espero que nesse momento você pare tudo que estiver fazendo, você possa se reunir com a sua família, pegue uma caneta, pegue, quem sabe, um lápis, um papel, e vamos juntos meditar na palavra de Deus. É mais uma noite de adoração, mas é também mais uma noite em que a gente precisa ser instruídos, exercitados, quem sabe disciplinados, entrar na academia de Deus nesta noite. Quero conversar com você sobre o tema na academia de Deus. Na academia de Deus. Para isso, peço você que abra sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 12, versos de 5 a 12. Hebreus, capítulo 12, versos de 5 a 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versos de 5 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se estão sem essa correção da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem. Preste atenção. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, levante as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Vamos orar mais uma vez ao nosso Senhor. Pai, obrigado, Deus, pelo dia, obrigado pelo momento, obrigado por estar aqui, ó Deus, junto com os meus irmãos e poder cultuar ao Senhor, Deus. Obrigado pela Tua palavra, palavra que nos alimenta, palavra que nos cura, palavra que nos exorta e repreende, palavra que nos faz diferente e muda o nosso coração, palavra que nos levanta, ó Pai, e nos faz caminhar e prosseguir nessa vida. Palavra, Deus, que é bênção, ó Deus, para nós, um presente da Tua parte, uma carta do Senhor
para as nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra, Deus. E nessa hora, Deus, não só te agradecemos, mas pedimos que essa mesma palavra, Deus, não volte vazia nesta noite, mas cumpra todo o seu propósito. Transforma os nossos corações, muda a nossa vida, nos faz conhecer um pouco mais de Ti, alinhe nossos caminhos, fortaleça os nossos joelhos e nos faz a cada dia mais parecido com o Seu Filho, Pai. Ajude nas nossas fraquezas, ajude, ó Pai, a cada um de nós, ó Deus, que precisa ser fortalecido nessa noite. E que a partir de agora, Deus, ó Pai, em nome de Jesus, que haja espírito de iluminação, Deus, tanto da parte daquele que fala, Deus, como daqueles que vão ouvir, sejam os que estão aqui, ó Deus, como aqueles que estão em casa, e que o Senhor, de fato, possa nos transformar nessa noite. Muito obrigado pelo privilégio, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na academia de Deus, o tema parece um pouco inusitado e estranho, mas ao decorrer do sermão você vai ver que vai fazer sentido para a sua vida, e essa é a minha oração. Eu peço que nessa noite você tenha um pouco mais de paciência. Quero estudar um pouco mais com você a palavra de Deus, com um pouco mais de cuidado, e peço que você preste bem atenção em tudo aquilo que vai ser dito nessa noite. Todos nós sabemos que a depressão é um mal do século. É uma doença que atinge todas as faixas etárias, seja o velho, seja o novo, seja aquele que está começando e desenvolvendo a sua vida, como aquele que já está no fim da sua vida. A cada dia que passa, os casos de depressão aumentam ainda mais. E depressão tem levado pessoas ao suicídio. Depressão tem levado pessoas a terminar, quem sabe, o seu casamento ou algum relacionamento em sua vida. Porque a depressão, de fato, é um mal do século. Mas, se a depressão existe e é um mal do século, como nós poderíamos definir o que é a depressão? E essa resposta ou essa definição não é algo fácil. Tolos seríamos nós em pensar em trazer uma definição perfeita sobre o que é a depressão. Mas, dando uma boa definição sobre o que é a depressão, podemos defini-la como uma tristeza profunda, algo que domina todo o nosso ser, algo que domina toda a nossa existência, e que muitas das vezes, ou quase todas as vezes, nos deixa desanimados, nos deixa tristes, nos deixa sem vontade de comer, sem vontade de viver, e não poucas vezes nos faz ficar isolados daqueles que nós de fato amamos e aqueles também que nos amam. E se a depressão é isso, como a depressão se manifesta? Quais são as formas que uma depressão pode chegar na vida de alguém? E a primeira forma que eu trago para vocês nessa noite é que a depressão ela pode ser física. Talvez você passe por uma doença, talvez falte alguma química no seu corpo, e a falta dessa química no seu corpo está produzindo depressão em você. Mas a depressão também ela pode ser circunstancial, uma adversidade difícil na sua vida, uma perda significativa na sua vida, talvez uma perda financeira. E toda essa circunstância difícil traz depressão para a sua vida. Isso me faz lembrar Charles Spurgeon, pregador batista do século XIX, que no início do seu ministério pregava para uma congregação de 10.000 pessoas. E aquela igreja lotada, cheia, uma das pessoas que assistiu o culto disse assim: fogo! E toda aquela congregação começou a sair daquele prédio, às carreiras. Muitas pessoas foram pisoteadas, muitas pessoas foram mortas, várias pessoas foram feridas. E o pregador, pobre pregador, assistia tudo aquilo de cima, com uma visão perfeita,
E aquela imagem ficou incrustada na sua mente, e aquilo por várias vezes trazia depressão sobre a sua vida. Mas a depressão, meus caros irmãos, ela pode acontecer em nossas vidas como uma depressão espiritual. E essa depressão espiritual é algo comum na vida de um cristão verdadeiro. Quantos de nós passamos ou estamos passando por uma depressão espiritual? Essa depressão espiritual pode ser ocasionada por uma opressão maligna. Essa depressão espiritual pode ser ocasionada por causa de nós, quem sabe, estarmos escondendo um pecado. Leia o Salmo 38, leia o Salmo 51. O quanto Davi estava afligido por esconder o seu pecado com Batseba. E aquele pecado, e o esconder o pecado, estava deixando Davi deprimido. Mas a depressão espiritual também pode acontecer quando nós apagamos, ou quem sabe, abafamos o Espírito de Deus. O Espírito nos convoca a orar. O Espírito nos convoca a ler a Bíblia. O Espírito nos convoca a ser mais ativo na obra de Deus. Quantas vezes eu e você dizemos não, espere um pouco, depois eu vou. E o abafar o Espírito dia após dia pode estar trazendo uma tristeza profunda para muitos cristãos. Mas a depressão espiritual, e é aqui que eu quero focar com você nessa noite, pode chegar à nossa vida, e tem chegado à nossa vida, por causa das provações e das disciplinas da parte de Deus. Quantos de nós ficamos tristes, ficamos desanimados, e pensamos até em desistir, por causa das circunstâncias adversas que acontecem em nossa vida? A circunstância chega e você fica triste. A circunstância chega e você fica deprimido. A circunstância chega e você muitas vezes diz: eu vou jogar tudo para o alto. Vou desistir de tudo aquilo que eu construí nos caminhos do Senhor a partir de agora. Porque as disciplinas e as provações da parte de Deus muitas das vezes nos deixa deprimidos. Mas se isso é uma realidade comum a todos nós, como a palavra de Deus, sim, a palavra de Deus que foi lida aqui, pode remediar a nossa alma, pode nos ajudar quando nós estamos na academia de Deus, sendo provado por Deus, sendo estimulados por Deus. Como a palavra de Deus pode nos ajudar. E essa realidade, ela não só acontece na sua vida, ela não só acontece na minha vida, mas ela também aconteceu na vida desses cristãos hebreus. A carta aos Hebreus, ela foi escrita não só para mostrar a supremacia, preste bem atenção, e a suficiência de Jesus em relação ao judaísmo, mas também para encorajar os cristãos que estavam deprimidos, os cristãos que estavam tristes. Mas você talvez me pergunte: por que, Will? Eles estavam tristes já que eles eram cristãos. Eles estavam tristes porque o Império Romano os perseguia. Eles estavam tristes porque os judeus, os próprios judeus, gente talvez do mesmo sangue, estavam perseguindo eles também. Muitos estavam perdendo amigos, muitos estavam perdendo pais, muitos estavam perdendo até filhos, muitos estavam perdendo bens. E o escritor aos Hebreus, com toda a sabedoria, escreve esse bloco que nós lemos para mostrar para esses cristãos o porquê, o para quê, o como eles deveriam encarar as disciplinas e as provações da parte de Deus. E se isso é verdade, se isso fez sentido para eles, e a palavra de Deus é atual, e a palavra de Deus não muda, como, meus irmãos, essa mesma palavra, essa mesma passagem, pode ajudar a minha vida, e eu estou pregando para mim nessa noite, e pode ajudar a sua vida também.
Acompanhe comigo, por favor, a exposição desse texto. E o primeiro ponto do nosso estudo, ou da nossa exposição nessa noite, afinal de contas, por quê? É uma pergunta que talvez você já fez. Afinal de contas, por que Deus nos disciplina e Deus nos prova? Acompanhe comigo o verso 7, por favor. E o texto diz assim para nós: para a disciplina que vocês perseveram, Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Observe que Deus nos disciplina para a correção. Deus nos leva para a sua academia para corrigir alguns defeitos em nós. Talvez Deus pega eu e você, coloque na sua academia, Ele começa a analisar a simetria do nosso corpo. Algumas coisas que precisam ser ajustadas por Ele, algumas coisas que precisam ser mudadas por Ele. E o que Deus precisa corrigir em nós? A primeira coisa, Deus corrige em nós, ou Deus nos corrige por causa do nosso orgulho, meus irmãos. Você é uma pessoa orgulhosa? Eu sou. O orgulho é a camisa de força da alma. O orgulho é a primeira camisa que nós vestimos e a última que nós vamos tirar. Não somente isso. Jonathan Edwards vai dizer que o orgulho é como cebola. Ele tem várias camadas. Quando você elimina uma, aparece outra. Porque nós, na nossa essência, somos todos orgulhosos. E Deus nos corrige para tirar o orgulho de nós. Esse orgulho, ele se manifesta através das nossas palavras. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E quantas vezes as palavras que saem dos nossos lábios saem em tom de arrogância, saem em tom de supremacia, saem em tom de uma pessoa que de fato é orgulhosa. Mas o orgulho, ele também se manifesta através do nosso egoísmo. Tudo é sobre nós. Não é tudo sobre você, como diz a música, mas tudo é sobre nós. Tudo gira em torno de nós. É como se o mundo ao nosso redor vivesse para poder satisfazer aquilo que a gente quer. Nós não pensamos nos outros. Nós não pensamos em nós mesmos. Você já parou para perguntar por que a palavra de Deus vai dizer para nós que você deve amar ao próximo como a você mesmo? Porque não há um mandamento da Bíblia que diz assim: você precisa amar a você mesmo, porque nós nos amamos e por demais, naturalmente. Então Deus nos corrige para tirar esse orgulho do nosso coração. Esse orgulho também que se manifesta através da nossa autossuficiência. Quantas das vezes a gente pensa que a gente não precisa de ninguém? Quantas vezes a gente pensa que nós não precisamos nem de Deus? A nossa vida, ela caminha de uma forma tranquila e suave. Então nós não precisamos de nada a não ser de nós mesmos, a não ser dos nossos esforços, a não ser da nossa sabedoria, a não ser do nosso conhecimento, porque nós somos de fato orgulhosos. E Deus coloca Deus coloca você na academia dele para tirar o nosso orgulho do nosso coração. Mas em segundo lugar, Deus nos disciplina e nos coloca na academia dele por causa dos nossos, ou do nosso, desleixo. Cantares de Salomão, capítulo 5, verso 2 e 3 vai dizer assim para nós: eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Eis a voz do meu amado que está batendo. Deixe-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito.
Porque a minha cabeça está cheia de orvalho, e os meus cabelos das gotas da noite. E a noiva responde: já tirei a minha túnica, como posso vesti-la? Como posso vesti-la outra vez? Já lavei os meus pés, como vou voltar a sujá-los? O que eu quero ilustrar com isso? Quantas das vezes Deus chama você para intimidade com Ele? Quantas das vezes o seu coração é movido à oração? Quantas vezes o seu coração é movido à leitura da palavra de Deus? Quantas das vezes o seu coração é movido para ler um livro, para ver um sermão? E a gente fala ou deixa para depois. A gente deixa para uma outra hora, depois eu faço. E quando a gente quer fazer, o amado vai embora. E aquele desejo, aquele anseio que invadiu a nossa alma, ele foi embora. Porque nós, muitas das vezes, somos desleixados. E por causa disso, Deus nos coloca na academia dele. Mas não só isso. Deus nos introduz na academia dele por causa do nosso mundanismo. E aqui está um perigo para todos nós. O mundanismo, muitas das vezes, ele não se manifesta de uma forma clara e evidente, mas de uma forma sutil. Você vai se tornando mundano aos poucos. E quando você vai ver, a sua fala está diferente. Quando você vai ver, a sua atitude está diferente. Quando você vai ver, a sua forma de olhar para a vida e para as coisas do mundo também está diferente. Porque nós, eu e você, meu irmão, estamos nos tornando mundanos. Somos desleixados com as coisas de Deus. E o mundanismo começa a invadir o nosso coração. E por causa disso, por causa de nos amar e por causa do nosso mundanismo, Deus nos introduz na academia dele para tirar isso de dentro de nós. Mas se de fato o nosso Deus, esse Deus que nos ama, nos prova e nos disciplina, de que maneira? De que maneira, em segundo lugar, Deus nos disciplina? E a primeira delas é através da palavra de Deus. Aqui está, meus irmãos, o segredo de toda a vida cristã. A palavra de Deus, as Escrituras. Aqui está tudo o que a minha alma e também a sua alma precisa. Aqui está a forma de nós olharmos de forma correta para o mundo, a forma de nós agirmos, a forma de nós pensarmos. E Deus nos disciplina através da sua palavra. Mas nós não damos atenção à exortação que está aqui na palavra de Deus. E por causa disso, por não dar atenção ao método comum da parte de Deus de santificar você e a mim, de nos tornar santos, em segundo lugar, Deus nos prova e nos disciplina através de alguma circunstância difícil na nossa vida. É uma doença que chega, é uma perda que nós temos, é alguém tão amado que fica doente ou vai embora de nossas vidas. E quantas das vezes a gente fala que é o diabo? Quantas pessoas fazendo campanha e dizendo: Deus, elimina isso da minha vida, quando na verdade é a mão do próprio Deus que está nos disciplinando. Eu não estou dizendo aqui, preste bem atenção, que toda doença e toda perda que chega na nossa vida é da parte de Deus. Mas muitas das vezes Deus traz isso em nossas vidas para nos disciplinar, para nos fazer voltar. Apocalipse capítulo 3 vai dizer: Deus, ou eu, Jesus dizendo, eu disciplino e exorto aquele que amo. E muitas das vezes essa disciplina, esse estar na academia de Deus, ele chega em nossa vida, meu irmão, na sua vida também, através de uma circunstância difícil, que você de maneira nenhuma queria passar, mas Deus está te introduzindo nela. Em terceiro lugar, Deus nos prova e nos disciplina muitas vezes através de alguma aflição, e ela pode ser até espiritual. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, o apóstolo Paulo vai dizer:
E para que não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto, ou seja, alguém colocou um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Com qual propósito? A fim de que eu não me exalte. Muitas das vezes, Deus usa até o próprio inimigo para colocar eu e você no lugar correto, para te tirar do caminho errado em que você estava trilhando, para você voltar ao caminho correto. Martim Lutero vai dizer que o diabo é o diabo de Deus. Se você é crente, se você é um filho de Deus, todas as vezes que o diabo começa te afligindo, você pode ter certeza que foi Deus que deu permissão para isso. Porque muitas das vezes Deus nos aflige, e de forma espiritual, para nos fazer voltar para o caminho correto. Mas, se de fato Deus nos prova e nos disciplina, em terceiro lugar da nossa reflexão, para que, preste bem atenção, para que Deus nos corrige? Acompanhe comigo de novo o verso 9 e o verso 10, que vai dizer assim para nós. Verso 9: além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para nós vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina, ok? Com qual propósito? Para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Para que Deus nos corrige? Em primeiro lugar, Deus nos corrige para sermos mais parecidos com Jesus. Romanos capítulo 8, verso 29, vai dizer que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Efésios capítulo 1, verso de número 3, vai dizer para nós que Deus nos elegeu. Aí muitas pessoas vão dizer: eu sou eleito, e quer viver de qualquer forma. Mas Deus vai dizer para nós: Deus nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Deus nos prova, meus irmãos, a aflição que está acontecendo na sua vida, a aflição que talvez esteja acontecendo na minha vida, é com o único propósito: nos tornar mais parecidos com Jesus. Hebreus vai dizer também que Jesus aprendeu pelas coisas que ele sofreu. E quantas das vezes nós precisamos sofrer para aprender? E Romanos capítulo 8, verso 29, que eu já citei, a ideia que o texto traz é que Deus está esculpindo a imagem de Jesus em nós. Imagina um escultor esculpindo você. Vai doer, não vai? Muitas das vezes ele vai ter que tirar algumas coisas. É isso que Deus faz na minha vida e na sua vida. É por isso que você está na academia dele, para cada dia você se tornar mais parecido com Jesus. Mas em segundo lugar, o para quê das provações de Deus é para nos levar à humildade e também à mansidão. Já parou para pensar e para meditar, ou para observar, como a gente fica mais manso quando nós estamos passando por disciplina? Como nós ficamos mais reflexivos? Como nós pensamos mais na vida? Se eu não me engano, Provérbios vai dizer que é melhor você ir para um cemitério ou para um cortejo fúnebre do que você ir para uma festa, porque lá você vai refletir sobre a vida. E muitas das vezes, meus irmãos, nós só paramos para refletir na nossa vida quando uma aflição chega, quando uma dificuldade chega. E essa dificuldade, essa aflição nos deixa mais humildes,
nos deixa mais mansos, nos faz depender muito mais de Deus. É para isso que Deus nos prova. Mas em terceiro lugar, Deus nos prova, nos disciplina, nos coloca na academia dele para nos capacitar para sermos consoladores. Para sermos consoladores. Você tem muitas experiências na sua vida. Já aconteceu várias coisas na sua vida. E quantas das vezes alguma pessoa chega e te diz: olha, está acontecendo comigo, eu estou passando por essa dificuldade, eu estou passando por essa aflição, e você diz para a pessoa: eu já enfrentei isso, eu já passei por isso, você precisa fazer isso, 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 vai por esse caminho que vai dar certo. E por causa disso, Deus muitas das vezes nos prova e disciplina para que a gente possa se tornar verdadeiros consoladores. Que coisa maravilhosa, que coisa gostosa é quando você senta com uma pessoa e olha nos olhos dela, e a pessoa entende o que você está falando, e a pessoa entende o que você está passando, e a pessoa entende o que você está sofrendo, porque um dia ela enfrentou todas as aflições que você está passando, e essa pessoa que um dia foi consolada por Deus, hoje ela pode te consolar, porque um dia essa pessoa foi colocada na academia de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4, Paulo vai dizer assim para nós: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda, preste atenção, em toda a tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Ou seja, Deus te prova, te disciplina, para que um dia você possa ser um consolador na vida de alguém. Não um teórico, não alguém que foi para uma faculdade, não alguém que sentou numa escrivaninha para escrever sobre a vida, mas alguém que de fato sentiu na pele as dores e as marcas dessa vida. Alguém que pode olhar nos olhos e dizer: eu passei por isso e eu posso te ajudar. É por isso que você está, meu irmão, na academia de Deus. Mas em quarto lugar, se inevitavelmente, por ser filhos de Deus, eu vou ser provado e disciplinado, como eu não devo, preste bem atenção, como eu não devo agir no momento da disciplina. O que você não deve fazer? Primeiro, você não deve desprezar a disciplina de Deus. Volte seus olhos comigo ao verso 5 novamente. E vocês se esqueceram da exortação que lhe é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. E aqui há muitas pessoas que quando a disciplina vem sobre a sua vida, ela despreza. Ela finge que nada está acontecendo. Nós vivemos uma geração, meus irmãos, de pessoas muito insensíveis. O homem não tem mais coragem de chorar, porque é coisa de mulher. Pessoas não choram com vergonha daquilo que os outros vão dizer. Quantas das vezes eu e você estamos no culto, o nosso coração está apertado, o nosso coração está afligido, e nós precisamos chorar e colocar aquilo diante de Deus, e a gente fica preocupado com aquilo que os outros vão pensar. Você está desprezando, meu irmão, aquilo que está acontecendo na sua vida. Chore, coloque aquilo diante de Deus, diga que você está sofrendo, diga que está doendo. Não tente enganar a você mesmo. Não despreze a disciplina que Deus está trazendo sobre a sua vida, mas seja sincero com você mesmo. Diga: está doendo, está machucando. Não despreze
a correção do Senhor. Mas em segundo lugar, não se amargure. Olha o verso 15, por favor. O autor dos Hebreus vai dizer assim: cuidado, para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Quando a provação chega em nossas vidas, como eu já disse aqui na introdução, a gente fala que isso não pode acontecer. Isso não dá. É muito para mim. Por que isso está acontecendo? Você começa a ficar amargurado, você começa a ficar triste, começa a descontar em todas as pessoas ao seu redor, você se isola, você não quer que alguém ou ninguém se meta em sua vida, porque você não está entendendo o que está acontecendo. Você está ficando amargurado. O cristianismo não vale mais a pena. Seguir a Jesus, para quê? Tanta dor, tanto sofrimento. Continuarei eu nesse caminho? E essa mesma realidade aconteceu com Asaf. E Asaf, no Salmo 73, verso 2, verso 13, verso 14, ele vai dizer: quanto a mim, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que eu desviasse os meus passos. Com certeza, foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã eu sou castigado. Ou seja, para quê? Por que eu estou nessa vida? O ímpio não sofre, o ímpio não acontece nada na vida dele, tudo dá certo para ele, e eu como cristão estou sofrendo isso tudo. Eu não aceito. Quantas pessoas estão dizendo: eu não aceito, eu decreto que isso saia da minha vida? E você fica amargurado, quando o que está acontecendo com você, meu irmão, é da parte de Deus, para te disciplinar, para te exercitar, e para fazer você voltar para os caminhos do Senhor. Mas em terceiro lugar, quando a disciplina chegar na sua vida, de maneira nenhuma, não se desespere. O verso 5 ainda vai dizer: filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime ou não desespere quando você for repreendido por Ele. Um livro fantástico, que todo cristão precisa ler. Outro livro que precisa ficar na sua cabeceira é O Peregrino, também de John Bunyan. Ele vai dizer que cristão e o seu companheiro Esperança estão caminhando por uma estrada completamente difícil. E eles chegam a uma localidade onde existe um rei, ou alguém que tem posse daquele lugar. E esse rei é o gigante Desespero. O gigante Desespero aprisiona cristão e Esperança dentro do castelo da dúvida. E ali eles são afligidos. E ali eles são chicoteados pela dúvida. E ali eles ficam angustiados, pensando em desistir e até tirar a sua própria vida. Mas ali, desesperado, o cristão coloca a mão sobre o seu peito. E lá no seu peito existia a chave da promessa, que tinha a capacidade de abrir o castelo da dúvida. É isso que nós precisamos fazer. No momento que a aflição chega em nossa vida, no momento que a dor chega em nossa vida, ao invés de ficar desesperados, ao invés de ficar, quem sabe, muito atribulado, nós precisamos lembrar das promessas da palavra de Deus. Isso é algo que todo mundo conhece, mas a gente não aplica em nossa vida. O choro, ele pode durar uma noite, mas de fato a alegria vem pela manhã. Mas em quinto lugar, meus irmãos, e último ponto da nossa reflexão, convido ao ministério que vem à frente. Você que tem alguma causa, motivo de oração, motivo de gratidão, também coloque aí no chat para nós. Mas em quinto lugar,
Como então eu devo agir? Preste bem atenção. Como então eu devo agir no momento em que eu estou sendo disciplinado, em que Deus me colocou na sua academia? A primeira coisa, nós precisamos aceitar. O verso 9 vai dizer: além disso, tínhamos nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? No momento que você estiver passando pela correção do Senhor, não se debata de um lado para o outro, não corra de um lado para o outro, não fique correndo para resolver o seu problema nas novidades do mercado da fé. Aceite a disciplina que está na sua vida. Não tente negar algo que está claro na sua vida. Aceite a disciplina da parte de Deus. Em segundo lugar, se permita ser exercitado. Por que isso está acontecendo na minha vida? Qual é o propósito disso em minha vida? Aonde Deus quer me levar? Por que isso veio agora, nesse exato momento, nesse instante de minha vida? Deixa a disciplina te exercitar. Começa a meditar o porquê, e aquilo vai te fazer amadurecer, aquilo vai te fazer crescer, e aquilo vai te fazer pensar, não só nas coisas desse mundo, mas das coisas do mundo por vir. Em terceiro lugar, quando a disciplina chegar na sua vida e você estiver na academia de Deus, coloque tudo o que está acontecendo no contexto da palavra de Deus. E não só no contexto da palavra de Deus, mas também no contexto da própria história da igreja. O verso 5 vai dizer para nós: e vocês esqueceram da exortação que é dirigida a vocês como filhos. Ou seja, os hebreus, diante da dificuldade que eles estavam passando, eles esqueceram o que estava dito em Provérbios capítulo 3, que Deus exorta e disciplina os seus filhos. Entenda, se você está passando por isso, é porque você é um filho de Deus. Coloque o seu sofrimento no contexto da palavra. Não saia dizendo que isso só acontece com você. Olha a história, leia as biografias, e se você vai entender que isso não só aconteceu na sua vida, mas aconteceu na vida de muitos cristãos. Procure saber como eles venceram essa aflição, e você vai se tornar maduro diante da aflição. Mas em quarto lugar, reaja. Não fique acabrunhado, desanimado. Reaja. O verso 12 vai dizer assim: por isso, levante as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos vacilantes. Verso 13: façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Reaja, meu irmão. Pregue para você mesmo. Levante a sua cabeça. A aflição não veio para te destruir, mas para te amadurecer. Anime-se, reanime-se no Senhor. Em 1 Samuel capítulo 30, quando Davi chegou em Ziclag, a sua cidade, ou a cidade que ele estava naquele momento, havia sido saqueada. Suas mulheres, seus filhos, seus bens foram levados embora. E Davi, ele triste, todo o povo chorando, e o povo queria até apedrejar Davi. Mas o texto vai dizer que Davi se reanimou, não com suas próprias forças, mas Davi se reanimou no Senhor. É isso que nós precisamos fazer no momento da aflição, no momento da disciplina, no momento da correção de Deus em nossas vidas. Mas em último lugar, suplemente a sua fé. Abra sua Bíblia aí comigo. Em 2 Pedro capítulo 1, versos de 5 a 8. 2 Pedro capítulo 1, versos de 5 a 8. Nós precisamos suplementar a nossa fé. Entendeu a ideia de suplemento? Suplementar.
Pedro vai dizer assim: por causa disso, concentrando todos os nossos esforços, vida cristã, meu irmão, você não vai vivê-la, não vai passá-la deitado em travesseiros de algodão. Você não vai viver a vida cristã numa maré mansa, sem tempestades em sua vida. É esforço, é disciplina. Ele vai dizer: por causa disso, concentrando todos os nossos esforços, acrescentem. Ou seja, você precisa acrescentar, você precisa buscar, você precisa adicionar isso na sua vida. Não vai ser o pastor dessa igreja que vai adicionar para você, não vai ser o seu irmão de oração, a sua mãe de oração que vai acrescentar isso na sua vida. É você e Deus. Você precisa acrescentar a fé que você tem, a virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão que você não seja inativo nem infrutífero no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É você que está na academia de Deus, que precisa se exercitar e suplementar a sua fé. Mas, irmão William, na teoria tudo é muito fácil. Como eu faço isso na prática? Não tem segredo, meu irmão. Não tem mistério. Não existe uma fórmula mágica. É a palavra de Deus. É a oração. É a comunhão com os irmãos, é o serviço prestado na igreja de Deus e aos irmãos. É tudo isso. E assim você suplementa a sua fé. Eu termino com 3 aplicações para as nossas vidas nessa noite. E a primeira aplicação: ao invés de você entrar em desespero, tire lições nas suas aflições. Jean Bunyan, novamente, em seu livro Graça Abundante, diz assim sobre o seu próprio sofrimento: vejo e sinto continuamente essas coisas pelas quais sou afligido e oprimido. Entretanto, a sabedoria de Deus ordena essas coisas para o meu bem. Primeiro, elas me fazem detestar e abominar a mim mesmo. Segundo, impedem de confiar no meu próprio coração. Terceiro, me mostra a necessidade de correr para Jesus. Um homem que diante da sua aflição tirou lições para a sua vida. Em segundo lugar, nunca esqueça, meu caro irmão, nunca esqueça, eu sei que é difícil, nunca esqueça que você é filho. Se você acompanhar comigo, volte lá em Hebreus. O autor aos Hebreus, do verso 5 até o verso de número 8, por 6 vezes, ele vai repetir a palavra filhos, 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 filhos e filhos. Ou seja, a aflição que você está passando não é porque você é bastardo, mas porque de fato você é um filho de Deus. Você deveria se preocupar se na sua vida não tivesse acontecendo aflição nenhuma, mas por estar acontecendo, tenha consciência que você de fato é um filho de Deus. Em último lugar, prepare-se, porque se você é um filho de Deus, inevitavelmente, um dia Ele vai te colocar na academia dele. Eu termino com as palavras de um livro apócrifo, mas que fazem bastante sentido para a nossa vida. Eclesiástico, capítulo 2, versos de 1 a 5, diz assim para nós: meu filho, se te ofereceres para servir ao Senhor, prepara-te para a prova, endireita teu coração,
ser constante, não te apavores no tempo da adversidade. Une-te a Ele e não te separe, a fim de seres exaltado no último dia. Tudo, preste atenção, tudo, absolutamente tudo que te acontecer, aceita-o. E nas vicissitudes da vida que te humilharem, ser paciente, pois o ouro se prova no fogo, e os eleitos no cadinho da humilhação. Deus te prova, Deus te disciplina, mas com um único propósito: te tornar semelhante a Jesus. Que Deus possa te fortalecer, meu irmão. Que Deus possa te abençoar. E que nenhuma disciplina que venha na sua vida, você deixe ela passar em vão. Mas que você tire lição, que você tire lições, que você amadureça. Porque Deus disciplina aquele que ama. Eu sei que não é fácil. Eu sei que quando a disciplina chega, a gente não fica alegre, a gente fica triste. Mas se você se deixar ser exercitado por ela, o fruto, como diz o verso 11, é um fruto de justiça, um fruto de paz, um fruto de mansidão que será produzido na sua vida. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado pela Tua verdade, Senhor. Obrigado porque, de fato, aqui está o remédio para as nossas almas. Eu sei, ó Deus, que nós temos negligenciado a Tua palavra. Eu sei que nós não temos dado valor e o crédito, Deus, que ela precisa. Mas que nessa noite, ó Pai, o Senhor possa nos fortalecer. Que o Senhor nos faça, Deus, voltar, ó Deus, para a Tua palavra. Eu sei, Pai, que nesse exato momento em que esse culto acontece, existem irmãos, ó Pai, que estão, quem sabe, tomando a decisão de parar hoje, de desistir hoje, de jogar tudo para o alto, de desistir da vida, de desistir dos caminhos do Senhor, de desistir do seu casamento. Espírito Santo de Deus, fortalece esse irmão agora. Fortalece esse irmão agora. Mostra para ele, Espírito Santo de Deus, que aquilo que está acontecendo na vida dele não é para destruir, mas para edificar. Não é para acabar, mas para transformar. Ajuda ele. Tenha misericórdia, ó Deus, do desviado. Tenha misericórdia, Deus, do abatido. Tenha misericórdia do afligido. E dê força, ó Deus, através do Teu Espírito, para que o meu irmão não pare, mas como diz o verso 12, que ele levante as mãos, que ele acerte o joelho, que ele prepare caminho reto, Deus, e volte a caminhar com o Senhor. Nos ajuda, Deus, a na hora da prova, na hora da aflição, não orar, ó Deus, para o Senhor tirar, mas orar para o Senhor transformar o nosso coração. Obrigado pela Tua palavra, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.